E se o Mundial de Clubes de 2021 for disputado aqui no Brasil? O que acontece para a televisão e para a competição como um todo? É sobre isso que a gente fala a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, nos últimos tempos andou se espalhando por aí um rumor de que o Rio de Janeiro pode ser a sede do Mundial de Clubes da FIFA de 2021, depois que o Japão abriu mão de ser sede da competição por causa dos efeitos da pandemia do coronavírus. A própria cidade do Rio de Janeiro admite esse interesse em sediar a competição, mas não é um processo tão fácil assim. Há outros interessados, como a África do Sul, como país. Vamos ver o que virá daqui pra frente. Mas eu fiz esse vídeo porque muita gente tem algumas dúvidas sobre a competição, se ela for disputada aqui no Brasil, como é que fica, o que muda para a mídia esportiva e para o próprio futebol de uma maneira geral. A primeira coisa que eu tenho que falar aqui é que os direitos de transmissão do Mundial de Clubes da FIFA, como é uma competição da FIFA, são do Grupo Globo no Brasil. Assim como tem a Copa do Mundo de futsal, a Copa Feminina, a Copa do Mundo de futebol de areia, tudo pertence ao Grupo Globo. Agora, o segundo ponto que muita gente me pergunta é se a Globo se daria bem, porque com o Mundial de Clubes disputado aqui no Brasil, poderia haver a participação de 2 clubes brasileiros, ou seja, mais audiência, mais pessoas envolvidas, mais torcedores interessados. Mas a verdade é que isso só aconteceria se a FIFA desse uma canetada e mudasse o regulamento que está em vigor desde 2006 nessa competição. Porque desde que a FIFA voltou a colocar um campeão nacional do país sede no Mundial de Clubes, ela também acrescentou uma regra muito interessante que foi usada algumas vezes na década de 2000, que é a proibição da participação de 2 clubes de um mesmo país no Mundial de Clubes. Em 2000, naquela primeira edição realizada pela FIFA aqui no Brasil, o Corinthians e o Vasco representaram o país sede, mas o Corinthians porque era o campeão nacional e o Vasco foi como campeão da Libertadores de 98. Na época isso deu muita polêmica porque o campeonato foi disputado em janeiro de 2000 e naquela ocasião o Palmeiras era o atual campeão da Libertadores. A Conmebol fez um acordo com o Palmeiras, a FIFA também, para que ele disputasse uma edição que seria realizada na Espanha em 2001, mas com a falência de uma parceira da FIFA, a ISL, acabou sendo cancelada aquela edição e o Palmeiras não pôde disputar. De qualquer forma, o que a gente tem que trazer aqui é que a FIFA não considerou como uma coisa certa colocar 2 times de um mesmo país, ainda mais quando eles chegaram a fazer a final. A final foi uma decisão brasileira, o Corinthians foi campeão nos pênaltis contra o Vasco no dia 14 de janeiro de 2000, diante de um Maracanã lotado. Então, a partir do momento em que a FIFA criou esse modelo novo no Japão, na primeira edição em 2005 não houve a participação de um campeão nacional. Depois disso, sim, aí os campeões foram sempre chamados, exceto quando um país sede já tivesse o campeão continental, que era o caso lá no ano 2000, seja com o Vasco ou fosse com o Palmeiras. Porque aí em 2007, por exemplo, o japonês Urawa Red Diamonds foi campeão da Champions League Asiática, e o Mundial de Clubes era disputado no Japão. Com isso, o campeão nacional perdeu a vaga para o vice-campeão da Champions League Asiática, que era um time iraniano, o Sepahan. Isso voltou a acontecer em 2008, quando o Gamba Osaka, um time japonês, mais uma vez ganhou a Champions League Asiática e abriu espaço para que o vice-campeão Adelaide United entrasse na competição na fase preliminar. Ou seja, tudo isso para dizer que se o Mundial de Clubes for disputado aqui no Brasil, o campeão brasileiro não terá vaga se o campeão da Libertadores for um time brasileiro. E a chance disso acontecer é bem grande, porque entre os 4 semifinalistas da competição continental, 3 são brasileiros: o Atlético Mineiro, o Palmeiras e o Flamengo. O Barcelona de Guayaquil é quem deve ficar muito feliz, porque caso a FIFA não mude essa regra para beneficiar o Brasil, e caso o Mundial seja de fato disputando aqui, porque nós estamos especulando, aí não tem jeito. O campeão brasileiro só entra se o Barcelona de Guayaquil for o campeão da Libertadores. Se por acaso o Flamengo ganhar o Brasileiro, por exemplo, e o Atlético Mineiro ganhar a Libertadores, o Flamengo está fora do Mundial. Deve ir no lugar dele o Barcelona de Guayaquil, que de qualquer forma já vai ser o melhor não brasileiro da Libertadores de 2021. Se o Barcelona for o campeão da Libertadores e o Flamengo for campeão brasileiro, por exemplo, aí sim, o Barcelona entra diretamente nas semifinais do Mundial de Clubes e o Flamengo disputaria desde a fase preliminar. Ou seja, para a Globo não vai mudar muita coisa, vai ter apenas um time brasileiro, mas, como eu faço sempre questão de ressaltar, se não houver nenhuma canetada, uma mudança de regulamento no meio desse caminho. Agora, o que com certeza mudaria para muito melhor para a Globo e para o Sport TV é a possibilidade dos horários serem mais adequados ao nosso calendário aqui no Brasil. Claro que não deve ser nenhuma das 1000 maravilhas do mundo, porque não dá para simplesmente colocar um jogo de Mundial de Clubes uma quarta-feira às 9h30 da noite para beneficiar a programação da Globo. Tem que pensar também na Europa, o mercado asiático também é um grande consumidor do Mundial de Clubes, tanto que a maioria das edições acontece por lá, quando não é na Ásia, é na África, ou seja, a FIFA tem que pensar no mundo como um todo. Mas, de qualquer forma, não sendo no Japão, a gente já se livraria daqueles jogos que são de manhã, tanto no meio de semana na semifinal,
quanto na decisão que costuma acontecer ou no sábado ou no domingo. Então, no quesito grade de programação, a gente consegue imaginar que se o Mundial de Clubes fosse disputado aqui no Brasil, poderíamos ter jogos aí no meio de semana lá para as 4 da tarde, 5 da tarde. É difícil para quem trabalha, mas é um pouco menos complicado do que na parte da manhã. E a grande decisão para nós aqui no Brasil poderia ser num horário mais próximo do que foi aquela do Flamengo contra o Liverpool na edição de 2019, que não foi disputada no Japão, mas que de qualquer forma serviria a vários continentes ao mesmo tempo. Um ponto muito importante também é que isso barateia e facilita muito a cobertura in loco da competição. Porque quando o Mundial é disputado no Catar, nos Emirados Árabes ou no Japão, há um deslocamento muito grande e muito custoso para as emissoras, que tem que mandar no máximo ali um repórter para acompanhar o time brasileiro. Se tiver um correspondente internacional que possa ser deslocado para acompanhar o representante europeu, eles deslocam. Mas aqui no Brasil a possibilidade seria muito maior. É mais ou menos o que o SBT fez na cobertura da Copa América esse ano, montada às pressas. Ele ia ter uma cobertura desenhada ali para Argentina e Colômbia, que ficou muito maior quando a competição foi aqui no Brasil. Porque você tem menos gastos de deslocamento, menos gastos com hospedagem. E no caso do Mundial de Clubes, se ele fosse concentrado no Rio de Janeiro, mais ainda, porque o Rio de Janeiro é a sede da Globo, é a sede do Sport TV. Daria para ter um repórter cobrindo cada um dos times que estivessem disputando a competição por aqui. Além, é claro, daquele frisson que se cria. Até jogos que não envolvem os times brasileiros seriam mais importantes, mais interessantes, principalmente se até lá, como deve acontecer, se o Rio de Janeiro for escolhido como sede, é porque isso vai ter acontecido, deve rolar público no estádio. Então, para ver os jogos, mesmo que não vá lotar o Maracanã, e não deve nem chegar perto disso, mas pelo menos fica uma competição mais agradável, mais atraente para o público brasileiro, do que se ela simplesmente acontecesse no outro lado do mundo. Pouca gente dá importância para os jogos que acontecem tanto na fase preliminar, quanto nas quartas de final da competição. As quartas de final, modo de falar, porque são apenas 2 jogos para ver quem pega os 2 representantes que entram na semifinal, o campeão da Champions League, que vai ser o Chelsea, e o campeão da Libertadores, que a gente ainda vai saber se vai ser Barcelona de Guayaquil, Flamengo, Atlético Mineiro ou Palmeiras. Agora, um ponto muito importante também do Mundial de Clubes é saber com relação à data, porque ele está marcado para dezembro, pelo menos estava assim quando ela ia ser disputada no Japão, essa competição. Existe, é claro, a possibilidade de que ela seja adiada para janeiro ou fevereiro. Nessa última edição de 2020 foi disputada em fevereiro de 2021, mesmo porque o campeão da Libertadores, o Palmeiras, só foi definido no dia 30 de janeiro de 2021, realmente foi uma coisa assim de ser campeão no Maracanã no sábado, viajar na mesma semana e aí já no domingo seguinte disputar a semifinal do Mundial contra o Tigres, aquele jogo que o Palmeiras perdeu. Na minha avaliação, se por acaso o Mundial for disputado aqui no Brasil, a melhor coisa para a Globo e para o Sport TV é que ele seja realmente realizado em dezembro, que é uma época do ano que está um pouco mais morta, o Campeonato Brasileiro vai ter terminado, a Copa do Brasil vai estar acabando ali mais ou menos no dia 12, então essa é uma outra dificuldade também que pode rolar, mas que de repente até facilita a vida, porque quando a Copa do Brasil teve a final adiada para dezembro, por causa agora das convocações da seleção brasileira no mês de setembro, muita gente questionou o que aconteceria se o campeão da Libertadores estivesse na final da Copa do Brasil, e isso pode acontecer, pode ser Flamengo, pode ser Atlético Mineiro, e como é que eles fariam para disputar essa decisão, ir para o Japão, rolar o Mundial e tudo. Agora, se for no Brasil é uma outra situação, dá para manejar melhor esse calendário. Se bem que pelo que eu estou vendo, pela quantidade de jogos adiados que a gente teve aí por causa das convocações da seleção, vai ser muito difícil o Campeonato Brasileiro terminar na data marcada, que é lá no começo de dezembro. Aliás, quem imaginou que um Brasileirão terminando no dia 25 de fevereiro e a temporada seguinte começando 2, 3 dias depois, fosse tornar possível acabar a temporada seguinte na mesma época que as outras temporadas normais antes da pandemia terminavam, tá de parabéns pelo quesito fora da realidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tirado qualquer dúvida que tenha ficado. Se vocês curtiram, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, a gente tem sempre assuntos da mídia esportiva, dos bastidores e dos negócios do esporte, e vamos continuar atentos a essas questões do Mundial de Clubes também. Fica aqui o meu abraço para você, vou te esperar aqui no próximo vídeo, valeu e até lá!